da IPI do Brasil, em Sorocaba. Então, ele volta na quinta-feira. Então, por isso que ele não está presente aqui, né? Mas nós estamos, vocês estão, e melhor de tudo, Deus está. Amém? Tantos que estão aqui quanto que estão em casa, né? A gente sabe que tem irmãos e irmãs que não conseguem se deslocar até a igreja, mas estão sempre lá colocando boa tarde, né? Estou ouvindo a pregação. Então, todos são bem-vindos à casa do Senhor. Né, Calu? Estamos felizes que a Calu está aqui. Domingo ela veio, né? A Carmen veio. Para os mais íntimos é Calu, né? Que é o apelido dela, né? Ela esteve fora de Curitiba, né? Você estava morando onde mesmo? Santos? No Guarujá, em São Paulo, né? Que bom que você está de volta. A gente está feliz, né? A gente ama muito a sua vida, uma irmã muito querida, nossa irmã Calu. Vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos abrir em 2 textos do Antigo Testamento. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 21, 14 a 19. E depois nós vamos ler um salmo bem curtinho, um versículo bem curtinho, que se encontra em Salmo 56, 8. Primeiro, vamos ler Gênesis, capítulo 21, versos 14 a 19, que fala sobre Agar e o seu filho Ismael quando estavam ali no deserto. Gênesis 21, 14 a 19, e depois nós vamos pular lá para o Salmo de número 56, verso 8. Se você não tem a Bíblia, não tem problema, está projetado aí na tela a leitura. Eu não sei se é a mesma versão que eu vou ler, mas não é, mas não muda muita coisa não, tá? Deixa eu só abrir a água aqui. Diz assim: então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e o odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água no odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao menino. Principalmente o verso de número 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino aonde está. Vamos pular lá agora para Salmo, capítulo de número 56, verso 8, que diz assim. Está um pouco diferente, mas pouca coisa, viu? Diz assim: tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Aqui está escrito assim, né, na versão internacional. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Até aí. Os textos, embora não tenham a mesma data e nem o mesmo contexto, eles se entrelaçam, né?
porque ambos os textos falam de aflições, fala de choro, de lamento, de lutas, mas fala principalmente de um Deus que é presente, que nos ouve. Eu intitulei a mensagem de hoje no seguinte: Deus vê as suas lágrimas. Deus vê as suas lágrimas. Talvez em algum momento da sua vida você já teve que segurar muito choro, né? A gente vive numa sociedade estranha, né? Às vezes eu paro para pensar na sociedade e eu chego a essa conclusão, que a nossa sociedade é muito estranha. Porque um momento a gente vive por certa parte, né, da sociedade, que a pessoa tem que chorar, tem que pôr para fora. Por outro momento a gente ouve da sociedade: não, você chorando, você está demonstrando fraqueza, você está demonstrando vulnerabilidade, você está mostrando que você é fraco, impotente, então você não pode mostrar isso, né? Então veja como a nossa sociedade é estranha, mas graças a Deus a gente não vive pelo que a sociedade fala, a gente vive pela palavra de Deus, né? Pelo contexto da palavra de Deus, e os textos sagrados estão aqui para nos mostrar que houveram homens e mulheres e até mesmo Cristo que chorou, que teve lamento, que teve dores, que passou por aflições. Sabe para dizer o quê? Que Deus nos fez assim. E tudo que Deus faz é perfeito. Se a gente chora, se a gente ri, tudo o que Deus faz é perfeito. E Deus vê as nossas lágrimas. Não passa desapercebido as nossas lágrimas diante do Senhor. Quem já não chegou diante de Deus assim, feliz? Ah, Deus, obrigado, que bênção, o Senhor está me escutando. Mas quantas vezes também nós chegamos diante de Deus assim: ah, Senhor, clamores encharcados de lágrimas. Ah, Senhor, que dor tamanha. Ah, Senhor, que tamanha aflição. Nós não somos bipolares. Isso significa que nós temos um coração, que somos humanos e que Deus entende a nossa humanidade, porque Deus mesmo se fez homem. E Jesus passou pelos mesmos carrosséis de sentimento que nós muitas vezes passamos nas nossas aflições. Eu quero falar um pouco, primeiro do contexto de Agar, né? Sara estava enciumada, né? Chegou diante de Abraão e falou assim: ó, põe essa mulher para correr, porque eu não quero ela aqui, né? E Abraão, né, não queria briga com Sara, e falou assim: agora vai-te, né? Pôs ela na rua junto com o menino, mas claro, a gente vê a benevolência também de Abraão ali ao dar, né, a ela aquilo que ele achava que daria, né, para ela passar o deserto, que é a água e o pão. Mas acaba a água. E Agar se vê desesperada, porque ela não vê ali mais como ter, né, no seu odre que ela carregava água, e o menino precisava de água. Então ela deixa ele debaixo da árvore, e ele fala assim: vou me afastar para não vê-lo morrer. Aqui no Salmo de número 56, também fala sobre odre, mas também fala sobre livro, né? O odre, ele era um recipiente que se colocava vinho, ou seja, algo precioso, né? E o salmista usa essa imagem do odre para dizer que Deus recolhe, eu acho bonito isso, que Deus recolhe as nossas lágrimas. A gente não consegue pegar as nossas lágrimas, gente, não é? Quando a gente vê, a gente está assim, a gente passa tudo que tiver alcance para secar, né? E aqui a palavra de Deus diz que Ele recolhe as nossas lágrimas e coloca no odre, ou seja, num lugar precioso, porque as nossas lágrimas para Deus não são desperdiçadas, mas as nossas lágrimas o Senhor está recolhendo, e Ele entende que as nossas lágrimas são preciosas para Ele. Mas o salmista fala: não estão elas
escritas no teu livro. O livro, naquela antiga cultura, ali eles registravam, né? Eles eternizavam. A gente hoje não tem muito isso, né? Antigamente até se tinha diário, né? Onde não sei se alguém ainda tem esse costume, né? Tem pessoas que gostam de escrever a sua história, ou fatos que aconteceram. Às vezes um neto que nasceu registra qual foi a emoção, né? E naquela cultura antiga se registrava em livros, né, o que acontecia, e por isso que a gente tem a Bíblia, né, porque eles gostavam de registrar. Ou seja, essa metáfora do livro nos fala desse livro divino que Deus tem, e que Ele anota tudo que acontece conosco, ou seja, Ele registra todos os momentos bons e ruins que acontecem conosco. É uma metáfora que o salmista usa, mas é uma forma de nos dizer que Deus, Ele não se esquece daquilo que está acontecendo conosco. Ele sabe exatamente e Ele está cuidando. Ele registra as nossas dores como testemunho de que Ele se importa, de um Deus que nos ama. Ou seja, nenhum ato da nossa vida, nenhum acontecimento da nossa vida passa desapercebido de Deus. E eu tenho certeza, se você é como eu, tomara que você não seja, né? Existem momentos da nossa vida que a gente se pergunta: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Né? O Senhor está vendo o tamanho do problema que eu estou enfrentando? O Senhor está vendo o tamanho da dor imensa que eu estou sentindo? O Senhor está vendo as minhas lágrimas? E a palavra de Deus vem nos dizer hoje que Ele recolhe, e Ele está recolhendo cada uma das suas lágrimas, e Ele está no seu livro divino, no seu diário espiritual, anotando, e Ele sabe de tudo que acontece conosco. A própria palavra fala, né? Que nenhum fio da nossa cabeça cai sem que o Senhor não saiba, não tenha conhecimento. Ou seja, nós temos um Deus que se preocupa conosco, que Ele está recolhendo. Eu queria dizer para você nessa tarde, talvez há muitos momentos na sua vida, ou até mesmo as noites que você chora sozinho, chora escondido para as pessoas não verem. Seja lá qual for o motivo, seja porque você não quer que as pessoas vejam a sua fragilidade, ou se incomodem, vamos dizer assim, se preocupem com você. Não tem como a gente esconder de Deus as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos lamentos. Aquelas lágrimas, por mais que sejam assim de madrugada, né? Eu disse uma vez para uma mulher, ela falou assim: eu ando muito chorosa, eu não sei o que é, se são os hormônios. E eu falei assim: olha, nem nesses momentos, né? Deus não deixa de se importar com o nosso choro. Às vezes há pessoas ao nosso redor que não se importam, né? Maria chorona, né? Eu não sei se eu estou ficando velha, presbítero Bira, se são, o que está acontecendo, mas eu ando muito chorosa, sabe, assim, e quando então vou aconselhar, as mulheres que já se aconselharam comigo, sabe, eu choro mesmo, ainda falo assim: chora, pode chorar que eu vou chorar junto com você, né, porque a palavra fala: chorai com os que choram, chore com os que choram. Eu tenho uma teoria que se Deus fez a lágrima é para isso mesmo, né? Deus nos criou com emoções. Deus nos criou com emoções que é para a gente pôr para fora mesmo, para a gente aliviar, para a gente chorar, para a gente pôr para fora. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de quebrantamento, é sinal de socorro, é sinal que nós precisamos de ajuda e ajuda de Deus, e que quando nós choramos, não choramos sozinhos. Por mais que você esteja lá no quarto escuro, à noite, perdeu o sono e começou a lembrar de coisas e chorar, aquele momento lá o Espírito Santo está com você. Por quê? Porque Deus está conosco nos desertos da nossa vida, assim como estava com Agar. Então, em primeiro lugar, o nosso Deus, que é um Deus que vê as nossas lágrimas, Ele vê porque Ele é um Deus que nos ama. Eu tenho vivido alguns dias assim, com pessoas, pastorado, e quantas pessoas precisam ouvir essa palavra: Deus ama você. Deus ama você.
A sua dor não te define de que Deus não te ama ou que Ele está alheio às situações. Mas Deus vê cada lágrima porque Deus ama você. Aos olhos humanos, a dor que Agar estava enfrentando no deserto, de ter até que pensar que o seu filho ia morrer de sede e ela não poder fazer nada, era imensa. Não tinha ninguém ali por perto para ela socorrê-la, mas tinha o principal, que era Deus. Deus viu o lamento, Deus viu a aflição, Deus, e a palavra está registrada que Deus viu, ouviu o choro de Ismael. Ele se importou. Quantas pessoas talvez passem pela sua vida e você fala assim, Deus não se importa, as pessoas não se importam. Mas a palavra de Deus nos diz, Salmo 34:15, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre nós porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. Salmo 139:2 diz: sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe da angústia que muitas vezes vai na nossa alma. O Senhor sabe a imensidão muitas vezes das dores profundas que nós passamos. Mas assim como Agar no deserto, ali diante daquela situação que para ela parecia impossível, parecia até resolvida, eu vou deixar ele para lá porque é isso que vai acontecer, eu vou ficar até longe para não ver, para não sofrer mais. Deus revela-se a ela dizendo que ouviu o clamor dela e ouviu o choro do menino. As nossas dores podem ser invisíveis para as pessoas, mas jamais para o nosso Deus. Talvez você já passou por situações assim como eu. Eu uma vez, quando eu estava escrevendo esse sermão, me lembrei muito disso. Teve uma vez que eu estava passando por uma situação difícil. É muito ruim quando a gente se decepciona. E eu estava extremamente decepcionada, quebrada por dentro. Não tinha um caco. Se você perguntasse de mim como que eu estava, eu não estava. Eu estava em pé pela graça de Deus. E aquele era um culto de terça-feira. Eu não tinha vindo aqui para pregar. Eu vim para participar da liturgia. E eu sento sempre ali no meu lugarzinho cativo ali, né? Que eu gosto de sentar aqui. E eu sentei, eu comecei a orar, e eu falei, ai, Deus não me deixa chorar, não me deixa chorar, o choro entalado na garganta. Já viveu assim? O choro entalado na garganta, você quer chorar que nem criança. E aí eu sentei, comecei a orar, falei, vou orar para passar, né, essa vontade, né, de chorar. E quando, eu acho que foi o Juninho que estava pregando, e ele estava pregando, e eu prestando atenção, daí eu falei, isso não é certo, Senhor. Porque a hora que ele falou umas coisas, eu falei, isso não é certo, Senhor, eu não queria chorar, eu já estou chorando. E como a pessoa só vão começar a perguntar, por que eu falo isso? Não é que a gente não possa chorar enquanto pastores, a gente, por trás, né, dessa carcaça pastoral, existe um coração, né? Existe um coração que muitas vezes sofre, né, que se decepciona também, que temos as nossas dores e temos também as nossas luzes. Fiquei feliz que a Calu chegou ali e sentou assim, vim orar por vocês. É isso, nós precisamos, né? Embora as orações também não nos blindem dos nossos próprios sentimentos, né? E aí eu falei com Deus, Senhor, não é certo fazer isso com a sua serva, né? Eu estou pedindo tanto para não chorar, eu estou prestando atenção. E Deus falando, escuta, né? Sua teimosa. Eu não sei se Deus fala assim com você, mas Deus fala assim comigo. Escuta, sua teimosa. As palavras que eu estou enviando é para te consolar. Eu fico segurando, né? Nem respirar, a gente respira, né? Na hora que a gente está chorando. E aí me acalmei, ouvi aquela palavra. A hora que eu estava saindo, que eu achei que eu estava, né? Agora deu uma choradinha básica, né? Entendi que Deus quer me consolar. A dona Germina, que senta também ali, hoje ela não está presente, ela pegou, me abraçou, ela falou assim, eu quero dizer que eu amo você. Eu falei, poxa vida, né? Aí quebra o coração de vez, né?
E eu olhei para ela, eu acho que não sei se ela lembra, eu falei para ela, obrigada, eu precisava ouvir isso. Eu falei aqui que as pessoas precisam ouvir que Deus ama elas, mas às vezes nosso momento maior de fragilidade, tudo que a gente quer ouvir é que nós temos pessoas que nos amam. Que nós temos um Deus que nos ama e que envia pessoas para mostrar o seu cuidado, o seu favor, o seu alento, o seu consolo às nossas vidas. Por quê? Porque o nosso choro importa para Deus. É isso que Deus está falando no Salmo, que Ele recolhe as nossas lágrimas, porque elas são importantes para o nosso Deus. Tudo que nós sentimos, tudo que passa por nós, tudo isso é importante para o Senhor, porque Ele nos ama. E quando a gente vê os nossos filhos, ou alguém da nossa família, alguém que a gente ama chorar, o que a gente faz? A gente fala, não chora, né? Eu estou aqui para te ouvir, fala, né? Eu estou aqui para te dar um abraço. A gente sente isso, a gente sente o cuidado de Deus nas nossas vidas. Então eu estou aqui nessa tarde para dizer para você, chore mesmo. Quantas vezes eu já ouvi pessoas e eu até brincando falei assim, chora. E a pessoa começou a chorar, eu comecei a chorar junto, né? Porque às vezes a gente precisa pôr para fora. E quando a gente põe para fora, Deus age com a sua ação consoladora nos nossos corações. Porque Ele está recolhendo, Ele está guardando, Ele está anotando. E no momento certo Ele age como Ele fez na história de Agar. Às vezes nós passamos por desertos. Mas uma coisa nós não podemos deixar acontecer, é deixar as lágrimas nos cegarem. A palavra fala que há tempo para chorar e há tempo para se alegrar, ou seja, há tempo para o choro parar também. Porque se cremos num Deus que nos ama e que nos consola e que age na nossa vida, então existe um momento que o choro também vai cessar. E vai vir alegria por causa da presença consoladora do Senhor nas nossas vidas. Ele é um Deus que nos ama, vê as nossas lágrimas, Ele vê as nossas lágrimas e Ele escuta o nosso clamor. Porque Ele é um Deus poderoso, um Deus vivo. Nós não cultuamos imagens, porque imagens, elas não têm vida. Mas nós cultuamos um Deus vivo, ressurreto, que caminha conosco no deserto da nossa vida, no vale tenebroso que muitas vezes nós passamos. E assim como Ele recolhe as nossas lágrimas no odre dEle, que é um lugar precioso, e anota as nossas aflições, é porque Ele está anotando cada oração que nós fazemos. O nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus vivo. Ele viu a dor de Agar, Ele ouviu o clamor, o choro de Ismael, para nos mostrar que não há deserto, não há aflição, não há nada que nós passemos na nossa vida, que Deus não ouça o nosso clamor. Se um filho nosso estiver aqui, ou alguém da sua família, uma criança, esteja num raio de distância e chorar, você vai saber que é da sua família, que é seu filho, que é sua filha. Porque Deus ouve, Ele ouve os nossos lamentos, Ele ouve o nosso clamor. Salmo 34:17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Deus vê as suas lágrimas porque Ele te ama. Porque para Ele é impossível não ver as suas lágrimas, porque para Ele é impossível não ouvir o clamor de um filho, de uma filha dEle. Ele é um Deus vivo, presente. Às vezes o seu clamor é um sussurro, é um desabafo. Às vezes até os gemidos inexprimíveis, né? Como diz a palavra do Senhor. Não passa. E eu digo para você, Deus escuta a sua voz e as suas lágrimas também têm som para Deus. Ele sabe, Ele vê e Ele mesmo cuida de você. Nós estamos vivendo uma era tão difícil, se você acessa a internet, você já deve ter visto reportagens assim, que as pessoas estão desabafando com as inteligências artificiais. Já viu isso?
Procura lá, dá um Google que eu não estou louca, é verdade. Queria estar, mas é uma grande realidade hoje do povo. Tamanha é a solidão das pessoas, tamanha é o egoísmo, o orgulho, melhor. Tamanho é o orgulho das pessoas, muitas vezes, de não chegar para alguém próximo e dizer assim: olha, eu estou passando por essa aflição, eu estou passando por isso, então eu vou aqui desabafar. Chega na frente do computador e começa a desabafar. Olha, o que você acha? Eu estou passando por isso. Olha o cúmulo que as pessoas chegaram. Por quê? Ou porque se esqueceram que tem um Deus vivo e verdadeiro, que caminha e que está disposto a ouvi-las. Ou porque já não creem mais em Deus. Deus, Ele se importa conosco. E nós podemos orar, nós podemos chorar, nós podemos lamentar. Às vezes você não abre o seu coração para pessoas porque você tem medo de ser julgado, né? Pode acontecer, isso pode acontecer. Mas nós temos um Deus que não julga, mas um Deus que enxuga as nossas lágrimas. Um Deus que está ouvindo a nossa oração todos os dias. Assim como aquela mulher que insistentemente foi ao juiz pedir solução para a sua causa. E de tanto insistir, o juiz, mesmo sendo mau, fez aquilo que era justo àquela mulher. Nós temos um Deus justo, bom e perfeito. Mas nós temos um Deus que vê, que nos ama, e por isso Ele vê as nossas lágrimas. Um Deus que nos escuta o nosso clamor sem nos julgar, mas Ele acolhe e coloca nesse lugar celestial dele, que é o odre, escreve as aflições e no tempo certo Ele intervém. E por isso nós não podemos deixar as nossas lágrimas nos cegarem, porque quando nós deixamos o lamento nos cegar, quando nós deixamos a dor se tornar muito maior do que a ação consoladora de Deus, nós não conseguimos ver os milagres do Senhor na nossa vida. Isso pode acontecer. Você se tornar muitas vezes uma pessoa tão amarga, tão amargurada. Ah, porque aconteceu isso? Ah, porque eu sou assim, e isso. Você se torna uma pessoa pesarosa. E Deus não quer isso. Deus criou a lágrima, eu falei isso para a gente pôr para fora, mas para a gente sentir a ação consoladora do Senhor. De que nós não estamos sozinhos e que Ele está cuidando de tudo e de todas as coisas. E por isso que na história de Agar, quando ela larga lá o filho para a própria morte, para que morresse ali, porque ela não via mais solução para aquele momento, para saciar a sede dele, Deus faz com que o poço aparecesse aonde ela estava, num deserto, num lugar improvável. Deus ouviu, Deus interviu, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus inerte, não é um Deus psicólogo, como muitas vezes as pessoas acham, né? Ah, eu vou desabafar, mas Deus não vai fazer nada, não. Nós temos um Deus que faz, que intervém. E quando a gente não deixa as lágrimas nos cegarem, nós vemos e contemplamos a vitória de Deus na nossa vida. Contemplamos os milagres dele nos desertos que passamos. Talvez Ismael seja um problema há muitos anos que você esteja enfrentando. Talvez Ismael seja a sua falta de fé num Deus que ouve, vê as suas lágrimas. Eu não sei o que é o seu Ismael. Talvez Ismael seja um problema com o filho, com o sobrinho, com o neto, que você fala assim, já não tem mais solução. Mas Deus está ouvindo o seu clamor e no momento certo, Ele vai fazer o poço brotar. Ele vai mandar o milagre. Porque as nossas lágrimas não passam desapercebidas para o Senhor. O anjo disse, olha que o anjo ainda fala para Agar, Agar, o que tens, né? O que está acontecendo? Olha como nosso Deus é compreensivo. Né? O que está acontecendo? Não temas. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço d'água. Ele envia o milagre, Ele envia o livramento, porque Ele é um Deus que age.
Êxodo 3, 7, 8 diz assim: tenho visto atentamente a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Deus não fica de braços cruzados. Talvez você esteja orando há muitos anos por muitas situações na sua vida, situações que têm te levado ao choro, ao lamento, talvez até numa situação de desespero, como Agar, e você já não sabe mais o que fazer. Mas continue crendo, porque Deus ama você. Deus vê as suas lágrimas, Deus ouve o seu clamor e Deus intervém como Ele interviu na vida de Agar e do seu filho Ismael. E mais, Deus tem promessas. Quando Deus age, Deus revela suas promessas, assim como Ele tinha promessas para a vida de Ismael. Farei dele um povo. Às vezes nós nos desesperamos tanto que a gente esquece que nós temos um Deus poderoso. Às vezes a gente fala assim: não, acho que eu vou deixar essa situação para lá. Mas ore, fala: Senhor, desvenda os meus olhos, como o Senhor desvendou os olhos de Agar, para que ela visse aquele poço e dali tirasse a água para saciar a sede dela, do filho dela, e eles continuarem, serem fortalecidos pelo Senhor. Eu quero dizer para você que no mais profundo das suas dores, das suas aflições e dos momentos de luta que você vive com as suas emoções, Deus está presente. Deus está presente. Não, Deus não está com os olhos fechados, Deus não está atendendo outra pessoa, porque às vezes a gente tem essa mania de achar que Deus está atendendo outra pessoa e deixa a gente na linha de espera, né? Alguém chega, você está lá com uma aflição tão grande, alguém chega e fala assim: puxa, recebi uma vitória assim, assim, assado. Aí vem aquela inveja santa, né? Você fala: será que Deus me deixou na linha de espera? Né? E eu aqui, Senhor? Mas sabe que você não deve interpretar assim? Sabe como você deve entender? Assim como chegou a vez dele e dela, vai chegar a minha vez também. Porque Deus não me abandona. Nós não temos um Deus que nos abandona. Nós temos um Deus que passa conosco no deserto e faz surgir o poço na hora certa que nós precisamos, para que nós não morramos, para que a gente continue de pé, para que a gente seja fortalecido, para que a gente seja hidratado, né? Porque as nossas emoções, muitas vezes, quando escorrem pelos olhos, nos deixam desidratados. Deus vem respondendo a nossa oração, nos hidratando, hidratando a nossa fé, hidratando o nosso corpo e nos colocando em pé, como Deus falou: agora levanta e vai. Nós não precisamos levantar e engolir o choro. Nós podemos andar de cabeça erguida e andar em pé, porque nós temos um Deus que enxuga e nos consola, e a sua ação em nós, a sua presença em nós é uma ação consoladora, porque Ele ouve o nosso clamor e Ele intervém. Ele é um Deus que age, Ele é um Deus de poderosa mão sobre as nossas vidas. Então eu quero dizer para você que Deus não te deixou na linha de espera, e que Deus não está vendo as suas lágrimas. Ele está recolhendo. E no momento certo, assim como Ele agiu na vida de Agar, de seu filho, Ele agirá na sua vida. Não se entregue ao desespero. Não se entregue às tristezas. Não deixe isso te prostrar. Mas seja consolado, levantado, abraçado, abraçada pela ação consoladora de Jesus na sua vida. Nietzsche tem uma frase clássica que fala: aquilo que não nos mata, nos fortalece. Nenhuma provação pode parar e derrotar um filho de Deus. Nenhuma. Pode ser a dor mais terrível do mundo, como um luto ou qualquer outra coisa. Deus é aquele que estende a sua mão e nos diz: seja forte, seja corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus e estou contigo por onde quer que andares. Não temas, nem te espantes. Quem é o seu Deus? É o grande eu sou. É o Deus vivo e verdadeiro. É um Deus que se importa conosco. É um Deus que se importa com as nossas lágrimas. E te enviou essa palavra nessa tarde para te confortar e para te consolar. Eu vou contar um testemunho que é do meu marido. Meu marido é bem tímido. Até ontem a gente foi fazer uma visita para uma família aqui da igreja.
E eu tive que chamar ele para ir embora, gente, porque o homem não parava de falar. Eu até brinquei. Falei, ó, o pessoal acha que meu marido é quietinho, né? Não viu nada. Quando ele abre aquela boca e fala, você tem que falar assim, vamos embora. Eu comecei a puxar ele assim, falei assim, meu filho, vamos embora, né? Você não me deixou nem falar direito hoje, né? Então, eu vim aqui para trazer uma palavra, você começou a falar. Aí todo mundo deu risada, né? Porque todo mundo olha para ele assim, acha que eu sou brava e que ele é bonzinho, né? Eu sempre falo que é o contrário, viu? É o contrário. Brincadeira, ele é uma gracinha, um amor, né? Mas o meu marido, ele testemunhou esses dias na célula que a gente participa. Ele vive muito sob pressão, né? O trabalho dele. Ele tem empresas de tecnologia da informação, sites, várias essas coisas de japonês aí, né? E aí ele estava passando uma situação de muita pressão mesmo. E eu cheguei em casa, aquele homem estava assim, que o olho dele nem abria, já é pequeno, não abria por nada, né? Eu falei, ixi, hoje tá, que eu não vou nem falar. Daí, se eu falar, né? Tem horas que você tem que ter sabedoria, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, né? E aí eu falei, o que está acontecendo? Aí ele falou, está acontecendo isso, eu vou perder esse cliente, não posso, eu não sei o quê. E falou assim, falei, calma. Quem está desesperado e ouve alguém falar calma, tem vontade de desganar, não tem? Eu falei, calma, criatura, não vai adiantar nada você ficar desesperado, você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer aí, porque também não depende de você, pelo que eu entendi. Calma, Deus vai abençoar e vai dar certo. Eu saí, fui fazer outras coisas e ele continuou lá. Daqui a pouco eu voltei, assim, deu 5 minutos. Quando eu voltei, eu passei pela cozinha, né? A mesa dele fica meio ali entre a cozinha e a sala. E aí eu falei, e daí? Vi que o semblante estava melhor, os olhos já estavam mais abertos, né? Falei, e daí? Deu certo? Porque eu comecei a ficar preocupada, né? Dele, você não acredita. A hora que você falou assim, vai dar certo, deu. Falei, tá vendo? Né? Já ficar desesperada desse jeito, me deixar nervosa, né? Também, né? Mas nós temos um Deus que ouve. E ele chegou na célula e contou essa experiência. Ele falou assim, eu não sei se Deus faz por mim ou se faz por ela. Se Deus me escuta, ou se escuta ela. Eu falei, não, Deus não tem preferidos, né? Deus tem filhos e filhas, né? E quando a gente clama a Deus, socorre, porque Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Amém?